Hoje, no Espaço Entrevista, o deputado Pedro Kizai entrevista Igor Tavares Chaves, médico da família e comunidade, servidor público municipal de Florianópolis, bacharel e mestrando em filosofia da UFSC, tutor do programa Mais Médicos, diretor de titulação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Então, deputado, por favor, conduza a entrevista. Que alegria, que honra ter a presença hoje na nossa entrevista, o doutor Igor, esse médico, especialista na saúde da família, que está acompanhando toda esta crise sanitária que o Brasil e Santa Catarina vive, e nós vamos ouvir um pouco a sua experiência, a sua avaliação de como o Brasil está enfrentando a pandemia a partir da sua experiência como profissional da saúde aqui em Santa Catarina. Doutor Igor, bem-vindo à nossa conversa, nosso diálogo, e qual sua avaliação depois de 1 ano e pouco, o jeito que cada país está lidando com a pandemia, o jeito como o Brasil está lidando com a pandemia, como que os profissionais se encontram nesse momento e olhando para esse momento histórico de mais de 470 mil brasileiros que os profissionais não tiveram a condição de salvá-los em função desta crise, desta pandemia. Fala um pouco para nós, para todos nós catarinenses e brasileiros, sobre um profissional que olha de dentro do dia a dia desta crise sanitária, esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. Bem-vindo, obrigado pela sua generosa e solidária disposição de conversar com todos os nossos participantes aqui das redes sociais da TV Pedro Kizai. Boa noite a todas, boa noite a todos. Primeiro, gostaria de saudar aí o deputado Pedro Kizai. Para mim é uma honra estar participando aí desse momento, um momento especial da sua vida também, né, da vacinação. De fato, para nós, profissionais de saúde, nós vivemos tempos muito tenebrosos, né, muito tristes, né? A gente acompanha cada vez mais profissionais frustrados, com medo, porque cada morte, né, seja de um paciente ou seja de um familiar, é um peso na vida de todo brasileiro. Mas para a gente, essa morte é muito mais presente, porque são pessoas que nós acompanhamos. Então, além dos nossos familiares, que nós também estamos perdendo, eu mesmo perdi uma tia agora recentemente, nós também temos as pessoas queridas que nós acompanhamos e que tentamos preservar, mas que infelizmente, por conta da realidade mesmo brasileira, da realidade que as pessoas precisam sair, às vezes para uma compra no supermercado, ou às vezes elas não têm a opção do isolamento, porque elas precisam continuar se mantendo, um familiar às vezes se contamina e às vezes tem sintomas leves, e num descuido, né, contaminam a pessoa de um grupo de risco. E o deputado também lembrou que nós tivemos óbitos também fora do grupo de risco, de pessoas jovens. E óbitos de trabalhadores da saúde, nós tivemos muitos. Nós aqui em Florianópolis, por exemplo, perdemos uma técnica de enfermagem da unidade de pronto atendimento, nós perdemos um agente comunitário no continente, nós perdemos profissionais aposentados. Tinha um grande amigo meu, um médico fantástico, maravilhoso, doutor Sérgio. Olha, até fico emocionado de falar, que faleceu por conta do Covid. Quantos anos mais ele teria de convívio conosco se ele tivesse sido vacinado, se ele tivesse sido imunizado, se ele tivesse se protegido e não tivesse a vacina. E mesmo que ele tenha sido, que é possível, né, que tenha sido vacinado em tempo, mas se nós tivéssemos uma diminuição do número de contágio, né, provavelmente ele não teria pego de quem ele se contaminou, enfim. Então, são tempos muito tristes. Eu estava acompanhando aqui, já para contribuir aí com a discussão, que a gente tem 11% do povo brasileiro vacinado, enquanto Estados Unidos, com a segunda dose, né? Enquanto Estados Unidos, por exemplo, está em 43%, Inglaterra 42%. Então, quer dizer, um percentual ínfimo, né? Percentual dos grupos vulneráveis de 25%. Em Santa Catarina, nós estamos com
com 25% da população vulnerável. Quer dizer, são números muito baixos, né? Que deixam um grande grupo exposto. Então, são tempos difíceis que a gente vive, mas que a gente está junto, que a gente está enfrentando e que a gente vê também a esperança, que a gente vê a luta dos trabalhadores e trabalhadoras, a resistência do povo e a coragem do povo em enfrentar, em fazer o isolamento quando necessário e tentar sobreviver esse momento, né? A despeito do nosso desgoverno, que agora acha que por conta da vacina as pessoas não precisam mais usar máscara, né? Um erro científico de... Cada dia a gente ouve uma lorota, parece que é lorota, parece que estão contando uma piada que nunca acaba, e uma piada de mau gosto, né? Então, Sim. E produz tantas consequências, né? Porque nessa área dos profissionais da saúde, eu acho, Igor, em teu nome, todo o nosso mandato e que nos acompanham, a profunda solidariedade aos profissionais da saúde. Quando hoje eu fui vacinado, eu olhei para as duas profissionais e disse: parabéns, profissionais da saúde, que vocês enfrentam todo dia esta pandemia. Como a defesa do SUS, eu tenho meu sobrinho, filho do meu irmão, em Curitiba, a esposa dele, de 36 anos, enfermeira, faleceu também de Covid, deixou um filho de 5 anos. Então, eu vivo na minha família essa ideia da perda de um profissional, né, que tinha quantos anos, podia viver mais 50 anos, né, uma profissional na área da saúde. Então, essa é a primeira manifestação. A segunda, que eu queria fazer uma pergunta para ti, como médico, que a USP fez agora um estudo, encaminhando, inclusive, e a Deise Ventura encaminhou para mim o estudo, eu estou com ele aqui, dessa ideia de que o desgoverno, negligência, incompetência, tu usou também essa expressão de desgoverno, de incompetência e de negligência do governo. E o que esse estudo mostra e demonstra é que é muito mais grave do que isto, na medida que o governo, quando ele não usa máscara, não defende o uso da máscara, não compra vacina em tempo, aglomera, distribui cloroquina e não compra vacina, eles dizem o seguinte: a disseminação da Covid-19 no Brasil se deu por empenho e eficiência do governo Bolsonaro, diz estudo da USP enviado à CPI da Covid. Ou seja, há uma racionalidade da teoria da imunidade de rebanho que deu origem a essa ideia de cuidar da economia, imunidade de rebanho, e que deu essa tragédia e esse genocídio humano? Sim, é uma teoria de guerra, né? Quer dizer, a gente pode perder, as vidas elas são banalizadas. E essa teoria, ela faz com que que é um cálculo utilitarista mal feito, usando aí um conceito de moral filosófica, ele é um cálculo extremamente mal feito, porque ele prevê que as mortes elas estão dadas e, por conta disso, o governo, ao invés de fazer força em defesa da população, ele tem um absoluto descaso com a defesa da população e ele levanta uma hipótese de, olha, o mais importante é a economia, as mortes vão acontecer, e começa a lançar ideias que são absolutamente na contramão do que nós deveríamos fazer enquanto país. Eu lembro muito, eu gosto de lembrar que não é a melhor líder do mundo, tem lá suas dificuldades, mas eu lembro muito da Angela Merkel, a postura que ela teve na Alemanha, né, dela ir para frente da nação, dizer, olha, nesse momento, nós precisamos nos conter. Cada vida é importante. Então, era o que eu esperava de um líder, independente da orientação partidária, independente da orientação ideológica, era o mínimo que se esperava de um chefe da nação. Mas a gente viu exatamente o oposto. De cada medida, cada mensagem que ele passa não para ele,
mas para um grupo que segue ele, para um grupo que desafia as leis sanitárias e que banaliza a morte. Então, esse é o problema. Agora, né, mandando o Queiroga estudar lá, fazer lá uma lei ou um decreto, enfim, que estabelece que pessoas vacinadas não precisam usar máscaras. A gente sabe da eficácia da Coronavac, em torno de 50%. A gente sabe da eficácia da AstraZeneca, em torno de 70%. Quer dizer, quantos brasileiros vão ser expostos só por essa brincadeira? Quantos brasileiros agora vão desrespeitar a lei, porque na cabeça deles, o líder lá, Bolsonaro, já disse, está autorizado a não usar máscara quem vacinou. Então, quer dizer, desrespeitando a vida do outro, que quer se preservar, que precisa, às vezes, estar num estabelecimento público, que precisa, às vezes, se deslocar, que precisa estar num restaurante, porque naquele momento não tem outra opção de alimentação, que precisa estar num local público, no mercado, e o outro não vai respeitar. Ele está com a máscara no nariz, ou não usa máscara. Quer dizer, quantas pessoas vão se contaminar por um comentário, por uma energia despendida de forma absolutamente equivocada do presidente? E assim foi. Cada manifestação pública dele, cada movimento que ele faz contra aquilo que a saúde pública tem bem estabelecido, que os países desenvolvidos, que o mundo faz, cada coisa que ele faz dessas sem noção, ele manda uma mensagem. E esse cálculo, se a gente for fazer em termos de número de mortes, nós vamos ver que tem milhares de pessoas, milhares de vidas poderiam ser poupadas se nós tivéssemos uma sinergia. Então, o estudo da USP, ele traz um dado concreto, que nós já sabíamos, só que ele traz em números, ele traz numa perspectiva científica. Muito bom. E o próprio Bolsonaro, quando nós aprovamos no ano passado o uso obrigatório de máscara, ele vetou a obrigatoriedade de uso de máscara e nós tivemos que derrubar o veto um período depois, que já a população podia ter usado antes e evitado tantas mortes. E agora, mesmo com todos os estudos, com a diminuição dos contaminados, se a vacina e os cuidados, como os preceitos dos organismos sanitários prevêem e defendem, ele continua insistindo, como essa semana também, na hidroxicloroquina, da ivermectina, duvidando da eficácia da vacina, e hoje vem novamente com a ideia de não precisar usar máscara quem já foi vacinado. Então, agora, uma outra pergunta, Igor, e aí para a gente construir esse diálogo. Essa teoria, que é em defesa da economia, ela não é falsa também? A imunidade de rebanho, com a cepa de Manaus, atingindo os jovens, atingindo tanta gente, do ponto de vista da própria eficácia, não só é equivocado e é criminosa, mas também do ponto de vista econômico, os resultados não vêm. A China, que não tem nem 10 mil mortos numa população de 1 bilhão e 411 milhões, 700 e poucos milhões de vacinas já na China, a economia cresceu ano passado 2,3%, e este ano vai crescer 8%, 10%, enquanto nós aqui estamos recorde de desemprego, e a economia não reage, é miséria, é fome, é morte pela fome, e é morte pela proliferação do vírus, patrocinada por Bolsonaro, pelo seu discurso, pela sua prática e pela sua omissão, de não coordenar a crise sanitária num comitê de crise. Então, como é que você avalia, como médico, profissional da saúde, o que temos que fazer? Qual é o caminho, qual é a saída nesse momento para a sociedade brasileira? Qual é a mensagem que tu falaria como médico que acompanha esse cotidiano dessa crise sanitária, e até porque estamos já falando em sindemia, que é também todos os mortos que estão morrendo em função da pandemia, mas não diretamente da Covid. Eu tive um irmão que há um mês atrás faleceu, e que se tivesse UTI, quem sabe a gente poderia ter mantido ele vivo, mas estava tudo lotado praticamente, as UTIs, no estado onde ele morava. Então,
como que você vê? Qual é a saída? Temos esperança? Qual é o caminho, então? Que mensagem você, como médico, como profissional, por onde passa a luta da sociedade e do povo brasileiro? Deputado, primeiro, assim, surgiram alguns estudos, já temos alguns estudos demonstrando que a recuperação econômica, quando as medidas sanitárias são feitas de forma adequada, ela é muito maior. Porque quando você tem um surto arrastado, com várias ondas, o impacto econômico ele é diluído, né? Só que essa diluição acaba no montante do processo sendo maior do que se você tem um ato concentrado, em que você dá um aporte, que você tenta unir a sociedade em medidas assertivas imediatas, né? Mais fortes, para prever a preparação para o futuro. Porque se a gente for ver, quando você não toma as medidas adequadas, você vai começar. O próprio impacto, né, da mortalidade, da falta de leito, do colapso do sistema, ele leva a um resfriamento, eu não sei os termos econômicos, mas a economia ela fica impactada, ela não consegue ir, as pessoas ficam com medo, elas têm que se isolar, você tem mais gasto da população em custos de saúde, o SUS não consegue dar conta, quer dizer, você tem um impacto direto e indireto, né? Os governantes, eu tive agora no Mato Grosso do Sul, pela primeira vez depois da pandemia, meus pais estavam vacinados, eu finalmente, então eu também tô com as devidas doses aqui, né, do SUS. Muito bom. Então fui lá dar um cheiro na minha mãe. Então tive a oportunidade de ir para o Mato Grosso do Sul e a situação lá está muito pior que a de Santa Catarina. Então, quando eu estava terminando a semana que eu passei lá com eles, o prefeito de Dourados, que é a segunda cidade do Mato Grosso do Sul, que até indo ali por Chapecó, mais perto que daqui, ele teve que decretar um lockdown porque tinha morrido uma criança de poucos anos de vida e a sociedade estava extremamente... E eles estavam com 50 pessoas esperando o leito de UTI e 250 no estado esperando o leito de UTI. As pessoas estavam começando a morrer nas unidades de pronto atendimento. A gente teve um período quase assim em Santa Catarina, mas era esse o estado do Mato Grosso do Sul, nesse momento que eu vinha saindo de lá. Então, quer dizer, e o impacto da economia? O prefeito foi levado a ter que parar a cidade. Não era nenhuma opção mais. Quer dizer, ele foi pressionado publicamente. Quer dizer, se a gente fica nesse arrastar, a economia ela acaba tendo um impacto muito maior. E alguns países e alguns estudos demonstraram isso. E quando as medidas certas são tomadas, agora exemplo da vacina, os países que correram na frente já estão conseguindo abrir melhor. A sua economia já demonstra sinais de crescimento. Países que gastaram, que investiram adequadamente em vacina, estão mostrando um crescimento econômico muito grande. Agora, você citou o exemplo da China, mas tem diversos países europeus que estão mostrando uma retomada do crescimento econômico. Então, assim, para concluir a minha fala, enquanto profissional de saúde, eu acho que nós precisamos nos unir, a sociedade precisa se unir, entender que nós precisamos de vacina para todos, nós precisamos de isolamento quando as medidas sanitárias, quando a situação sanitária estiver crítica, nós vamos precisar de novos isolamentos, nós precisamos respeitar as orientações da vigilância. Quando tem um surto no local, esse local precisa ser fechado, as escolas precisam ser fechadas, se em dado momento tiver surtos, nós precisamos entender esse momento também para as nossas crianças e professores, né? Precisamos entender que nós precisamos de medidas adequadas nas escolas e precisamos nos unir. Eu acho que nós precisamos superar essa polarização que hoje existe e entender que o único inimigo é uma pandemia e uma ideia equivocada de que essa pandemia vai passar sem as medidas adequadas, ou fazendo medidas kamikaze, malucas. Quer dizer, a gente tem que se unir, a gente não tem que estar nesse momento de desunião, nós precisamos nos unir
e trabalhar em conjunto para que as medidas sanitárias sejam feitas e respeitadas e que a vacina seja priorizada e estendida a toda a população. Eu acho que, se nós fizermos isso, nós vamos ter oportunidade de viver tempos de normalidade. Só que até lá, nós vamos precisar nos acostumar com o uso da máscara, com respeito à distância social, nós vamos ter que nos acostumar com esse mundo, né? E um mundo que vai viver, historicamente, passou por outros momentos, que vai viver outros de pandemia, e que nós precisamos estar preparados, a ciência precisa estar unida e precisa ser ouvida, principalmente, para que a gente esteja preparado para novas ondas ou novas variantes ou outras pandemias. Agora, parece que surgiu novamente aí, não sei se foi a gripe aviária, não lembro bem, mas teve um outro agente que estava surgindo ali, que também de interesse epidemiológico significativo, que nós precisamos ficar de olho. E a gente tem que entender esse novo momento e respeitá-lo, tomar as medidas certas, e que eu acho que a gente vai superar, né? Unidos, nós com tranquilidade, ouvindo a ciência, ouvindo as medidas razoáveis, nós vamos superar juntos. Muito bom, muito obrigado, Igor, médico, sanitarista, que enfrenta o cotidiano da pandemia, nos dá uma grande mensagem aqui, vamos se unir, vamos defender o SUS, vamos defender a ciência, vamos defender a vacina, vamos defender o isolamento e a máscara. Essa foi a mensagem do Igor, para que a gente cuide bem da vida, e cuidando e protegendo a vida, a gente vai cuidar também da economia.